Nesse início de ano, existem muitos sonhos, existem muitos desejos dos nossos corações, e alvos e objetivos pessoais, e aonde nós estabelecemos esses alvos, e vamos atrás, com muita confiança, e com muito desejo em realizar. Mas como nós já havíamos dito, dentro do plano de Deus, dentro da vontade de Deus, já existe um propósito estabelecido para as nossas vidas. A Bíblia diz: eu que sei os planos e desejos e sonhos que eu tenho a vosso respeito. Eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Não são planos de destruição, de mal, mas são planos de paz, de alegria, para te dar um futuro melhor. E o maior projeto estabelecido na terra foi o amor de Deus enviando Jesus Cristo. E nós louvamos a Deus por isso. E louvamos a Deus pelo acesso que nós temos aos evangelhos, às boas novas de Cristo. Nós cremos na centralidade de Cristo. Cristo é o centro, é a razão da nossa existência, da nossa adoração, do nosso louvor. A vida de Cristo, as palavras de Cristo, o testemunho de Cristo, os ensinamentos de Cristo, a palavra de Cristo, tudo aquilo que Cristo nos deixou. Eu quero compartilhar um texto que está no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 34. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 34 ao versículo 38. O texto diz assim: Disse, se Jesus disse, é porque é importante. Se isso está registrado, é mais importante ainda. O fato dele ter dito, alguém ter ouvido e alguém ter registrado, e isso chegou até nós, é muito importante para o nosso dia a dia, onde nós podemos retirar princípios e verdades bíblicas, daquilo que Jesus diz, das palavras de Jesus. E muitas vezes atrás dessas palavras existem alguns mistérios que são revelados a nós, que são revelados a você, quando nós nos expomos, quando nós lemos, quando nós estudamos, quando nós desejamos ter, dentro do nosso propósito de vida, de existência para 2017, ler a palavra de Deus, ler a Bíblia Sagrada, ler a palavra de Deus. Em função do nosso dia a dia, da nossa correria, nós deixamos de receber, nós deixamos de ouvir aquilo que Jesus disse. Aquilo que Jesus diz, aquilo que Jesus quer falar aos nossos corações. E o texto diz o seguinte: disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Nós sabemos que a alimentação, a água, a alimentação, ela é essencial para a nossa existência. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que a razão da existência de Jesus é fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus. Mas como que eu posso conhecer a vontade de Deus? Para o ano de 2017. Para a minha família, para o meu trabalho. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa em algumas situações e algumas circunstâncias, como o Claudio Omar mesmo falou, e nós perdemos o controle. Não que você está perdido, mas nós entregamos o controle para o Senhor dessas situações. Nós não sabemos o que fazer, nós não temos respostas, mas muitas vezes a resposta vem de uma forma infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Quando nossa dependência, o nosso controle está nas mãos do Senhor. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Repete comigo, vejam os campos. Vejam os campos. Esse é o título da minha mensagem. Vejam os campos. Viajando, não tem como você não observar os campos. Como o nosso Brasil é bonito. Principalmente nessa época de plantio de soja. Os campos estão verdes, com essas chuvas ainda,
o sol e a chuva, aquilo fica algo lindo, algo maravilhoso para a colheita. Não há... Mas o texto está dizendo, faltam ainda alguns meses para a colheita. Não adianta você colher antes do tempo. Você não vai ter resultado. Existe o tempo propício para se colher. E Jesus está declarando, abra os olhos, veja os campos. Eles estão maduros para a colheita. Estão prontos para serem colhidos. Qual é o resultado de uma grande colheita? Alegria. Felicidade, regozijo, finanças, dinheiro, satisfação. E o agricultor que planta, que lança semente, ele fica preocupado. Ah, céus, ó Deus, será que eu vou colher? Será? Não, ele planta acreditando, eu vou colher. Eu vou ter uma boa colheita. E Jesus, ele está declarando, abram os olhos. Vejam os campos, vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. Aquele que está colhendo já recebe a sua paga, já recebe a sua recompensa, já recebe o seu salário. E isso perdura, de forma que isso perdura, colhe fruto para a eternidade. Jesus está querendo trazer o contexto de uma plantação, um contexto do agricultor, para que os nossos olhos sejam abertos, para que nós coloquemos a nossa confiança, os nossos olhos na dimensão espiritual e não na dimensão terrena. Em alguns momentos, Jesus traz alguns ensinamentos, algumas palavras, e Ele está falando no contexto espiritual. E as pessoas que estão ouvindo no contexto material, no contexto terreno. E não compreendem aquilo que Jesus está dizendo. Jesus está usando esse exemplo da colheita, da agricultura, do plantio, da semente, para nos alertar. Abram os olhos. Vejam os campos. Veja os campos. Está pronto para a colheita. Está pronto para a alegria, está pronto para a recompensa, está pronto para que você verdadeiramente usufruir daquilo que você semeou, daquilo que você protegeu, daquilo que você guardou. Está pronto. Jesus está atiçando, Jesus está nos alertando para que nós possamos entender. Os discípulos estavam com ele. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a eternidade, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Aqui é um princípio espiritual. Você pode imaginar, eu estou lançando a semente hoje. Eu vou colher quando? Quando? Meses, dias. Depois de um tempo eu vou colher. O que Jesus está dizendo é o seguinte: aquele que está lançando a semente está se alegrando com aquele que está colhendo. Aquele que está lançando a semente, já se alegra com o que está colhendo. Dentro do curso natural, você precisa esperar para colher. Mas Jesus está nos alertando que no contexto espiritual, você que está semeando hoje, você vai se alegrar junto com aquele que está colhendo. Você não entendeu? Eu vou repetir. Você já está usufruindo. Isso é fé. É Jesus quem está falando. É Jesus quem está ensinando. E nós precisamos crer. Existe o princípio da colheita. Tudo aquilo que você semeia, você colhe. Se você semeia alegria, você vai colher alegria. Se você semeia tristeza, você vai colher tristeza. Se você semeia um abraço, você vai colher um abraço. Se você semeia um sorriso, você vai colher um sorriso.
É o princípio da semeadura. É o princípio da semeadura. Tudo aquilo que você semear, você vai colher. Não tem como, muitas vezes no passado, você teve sementes amargas, lançou sementes amargas, lançou palavras de maldição, e você quer colher. Você quer colher. Quer colher alegria. Mas o texto está dizendo, existe um novo momento, existe uma nova etapa, dentro desse campo, dentro dessa agricultura, dentro do contexto espiritual, não importa o que você tenha semeado, não importa o que você tenha falado, não importa quem você é, o que você fez, você pode se alegrar com aquele que está colhendo. As coisas vão acontecer rapidamente, se você assim desejar. Se você assim desejar. É uma postura, é uma decisão, é uma escolha. Eu vou deixar de semear coisas más, eu vou deixar de semear a mentira, eu vou deixar de semear os palavrões, eu vou deixar de semear a maldade, eu vou deixar, Deus, eu decido nesta noite deixar o mal. E virá uma alegria tão grande no seu coração, quanto aquele que está colhendo tudo aquilo que ele esperou, tudo aquilo que ele plantou. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Olha só. Eu os envio para você colher aquilo que você não semeou, aquilo que você não cultivou. Não é muito mais do que nós pedimos ou pensamos? Você vai usufruir de algo que alguém semeou. Você vai usufruir de algo que alguém plantou. Você vai usufruir de algo que alguém protegeu, que alguém cuidou, que alguém zelou por aquela plantação. Você vai usufruir. Se você assim crer, se você assim acreditar. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizarão o trabalho árduo. E vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Outros realizaram o trabalho árduo. O que é o trabalho árduo? É a preparação da terra. É a preparação da terra por uma grande semeadura. Tem todo um preparo, Muitos já trabalharam arduamente para que eu e você pudéssemos estar aqui, recebendo a porção da palavra do Senhor. Mas essas pessoas que trabalharam durante anos, lançando a semente da palavra de Deus, preparando o terreno da palavra de Deus, preparando, eles estão felizes e alegres como nós que estamos recebendo hoje essa porção, a palavra do Senhor. Essa porção, essa palavra do Senhor. Vejam os campos. Eu quero destacar o versículo 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Eu quero destacar 3 princípios aqui. Primeiro, a vontade de Deus. O texto diz: abram os olhos. A minha comida é fazer a vontade de Deus. A prioridade da minha vida. Buscai a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus declara: a essência da minha existência é fazer a vontade do Pai. Mas qual o maior segredo com relação a esse princípio? Vontade de Deus. Muitas vezes nós iniciamos o ano e declaramos: Senhor, neste ano, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Já fez essa oração ou não? O que é estar no centro da vontade de Deus? Realizando
os desejos e projetos de Deus. Mas para que isso aconteça, o que você precisa fazer? O que eu e você nós precisamos fazer? Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Porque se você não conhecer a vontade de Deus, como que você vai estar no centro da vontade de Deus? Nesse final de ano, começo de ano, muitas pessoas mesmo, me procuraram. E sabe as maiores dúvidas dessas pessoas? Nas suas decisões e nas suas escolhas. Decisões e escolhas que precisavam tomar no final do ano, no começo desse ano. E decisões importantes. Alguns de mudança de trabalho, outros no contexto financeiro, de investimento, outros no contexto familiar, outros no contexto de criação de filhos, outros no contexto, várias situações. E sabe o que eu via no coração dessas pessoas? Uma grande interrogação. Uma grande interrogação. Pela falta de conhecimento. O meu povo perece por não conhecer, por falta de entendimento, por falta de conhecimento da vontade de Deus. Eu tenho dito aqui, quando eu completei 50 anos, vou completar agora 54 anos, eu cheguei a uma seguinte conclusão: eu não tenho mais tempo de errar nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Muitos de vocês já me ouviram falando isso. Uma decisão errada hoje, uma escolha errada hoje, muda o rumo, a direção da minha família, da igreja. Uma decisão errada minha, escolha minha, muda a sua vida, o destino da sua vida. Já parou para pensar isso? Milhares e milhares de pessoas olham para o pastor Marco Aurélio como modelo, como exemplo. Mas se o pastor Marco Aurélio toma uma decisão, uma escolha errada, tudo que eu construí nesses 30 anos de ministério cai por terra abaixo. Não tem mais valor nenhum. Não tem mais valor nenhum. E muitas pessoas ainda vão se decepcionar, vão se entristecer com quem? Com o pastor Marco Aurélio? Não, com Jesus. Com Jesus. Com a igreja. Com o corpo de Cristo. Porque a minha reputação, o meu nome, isso não tem valor nenhum. Agora, eu sou um representante legal, eu sou um representante legal do reino de Deus, eu sou um homem de Deus. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu tenho uma responsabilidade sobre a minha vida, e eu tenho consciência disso, Foi derramado óleo sobre a minha cabeça. E quando esse óleo foi derramado sobre a minha cabeça, trouxe uma responsabilidade maior de quem eu sou. De quem eu sou no mundo espiritual. Diante de Deus e diante do inferno e diante dos demônios. E diante das pessoas. Mas essa é a vontade de Deus para a minha vida. Esse é o querer de Deus para a minha vida. Desde o ventre da minha mãe, eu sou separado pelo Senhor. Eu sou reservado para o Senhor. Eu tenho essa convicção, essa certeza. Com 8 anos de idade, eu entreguei a minha vida a Jesus. Com 12 anos, eu fui chamado, eu fui enviado por Deus com 12 anos. A vontade de Deus se realizou, se concretizou na minha vida, através de um chamado ministerial, um chamado para o trabalho. Um chamado para essa grande colheita. Aonde o agricultor é o nosso Deus. Ele me capacitou, Ele me chamou, Ele tem me adestrado, Ele tem me capacitado. Mas eu sou homem como você e preciso desesperadamente da graça, do favor, da comunhão dos irmãos, das orações dos irmãos, do Espírito Santo, da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus através da leitura bíblica.
Meu irmão, minha irmã, você não vai usufruir se você não conhecer a vontade de Deus para você. E quando nós nos expomos à palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós entendemos a palavra de Deus vai nos orientando. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus. Vai iluminando, e você vai caminhando de acordo com a luz da palavra de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. João capítulo 4, versículo 4 a 14. João 4, 4 a 14. Era-lhe necessário passar por Samaria. Olha que interessante. Jesus, versículo anterior, os fariseus ouviram falar de Jesus, estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Jesus saiu da Judeia e foi para a Galileia. Entre a Judeia e Galileia fica Samaria. Os judeus não se davam com os samaritanos, e os samaritanos não se davam com os judeus. Os judeus não podiam conversar com o samaritano. Os judeus não podiam receber um samaritano na sua casa. Então o que acontecia? Muitas vezes nessa viagem, eles tinham que fazer um desvio. Samaria ficava no meio. Eles tinham que fazer um desvio para não passar por Samaria. Era uma viagem mais longa. Era uma viagem mais distante. Era uma viagem que requeria mais recursos financeiros, tempo de viagem. Só para não passar por terreno samaritano. E agora nós encontramos o seguinte: enquanto todos os judeus não queriam passar por Samaria, a palavra do Senhor diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Por que Jesus tinha essa consciência da vontade de Deus? Estamos falando da vontade de Deus. O texto está bem explícito. Era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Qual que é o título da mensagem? Qual é o título da mensagem? Vejam os campos. O que tinha em Samaria? Os campos brancos para a colheita. Pessoas, gente. Veja os campos, oportunidades, situações, circunstâncias. Jesus estava no centro da vontade de Deus. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Aquele sol escaldante, quente. Existia um poço ali de Jacó, que Jacó edificou há muitos anos atrás, e que estava ainda beneficiando muitas gerações, através da água que aquelas pessoas bebiam, através da água que aquelas pessoas usufruíam. O poço de Jacó. Vamos falar um pouco na frente sobre o poço de Jacó. A importância disso. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus. Quem que puxou a conversa? Mas os judeus não podiam conversar com os samaritanos. Os judeus não podiam se relacionar com os samaritanos. Mas a Bíblia diz que os dois estavam sozinhos, porque os discípulos tinham ido comprar alimento, comida, eles estavam com fome. E Jesus ficou ali descansando. E quando Jesus está ali, chegou uma mulher. E Jesus disse-lhe a essa mulher: dê-me um pouco de água. Dê-me um pouco de água. Quem que estava pedindo água para aquela mulher? Jesus, o Filho de Deus.
Na sua natureza humana, ele estava cansado, exausto, e pediu água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: se você conhecesse, a vontade de Deus precisa ser conhecida. A vontade de Deus para 2017 precisa ser conhecida. A vontade de Deus precisa conhecer. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus está falando na dimensão terrena ou na dimensão espiritual? Jesus está falando daquela água que estava ali no poço de Jacó, ou Jesus está falando de uma água espiritual, aonde ele é a fonte? Jesus estava falando no contexto espiritual. Ah, se você me conhecesse. Ah, se você nesse ano de 2017 desejar me conhecer. Ah, se você desejar mergulhar em mim, me conhecer através da leitura bíblica. Irmãos, através da leitura bíblica. Irmãos, através da leitura bíblica. Irmãos, através da leitura bíblica. Isso é o alimento, isso é o alimento. É isso que sacia, é isso que sacia, é este o alimento diário que nós precisamos. Não com regras. Eu vou passar 1 hora por dia. Isso é besteira. Você vai estabelecer essa lei, essa regra, você não vai cumprir. Depois você vai sentir uma culpa tremenda, porque você não conseguiu. Você não conseguiu. Não conseguiu. Estabeleça alvos mensuráveis, alvos palpáveis, alvos que você consiga, realizar. Que não seja um peso para você, mas faça. Estabeleça como alvo, faça, leia a Bíblia. Ah, se você me conhecesse. Ah, se você me conhecesse. Conhecesse o quê? O dom de Deus. O que é o dom de Deus? É o presente de Deus. Qual é o presente de Deus? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque Deus amou você de tal maneira que deu o seu Filho amado Jesus Cristo, para que todo aquele que conheça, para que todo aquele que creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, se você me conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva, água viva. Ele é a fonte de água viva. Independente do que você está passando, quando você bebe dessa água, você sacia a tua sede, você revigora, isso te fortalece, isso te dá ânimo para enfrentar as dificuldades e os problemas. Disse a mulher: o senhor não tem nem como tirar a água, e o poço é fundo, aproximadamente 100 metros, de acordo com os estudiosos. Onde pode conseguir essa água viva? O senhor não tem nenhuma vasilha, não tem nenhum baldezinho, não tem nenhuma canequinha. O senhor está aí, na beira desse poço, não tem como tirar. E como que o senhor pode me oferecer algo que você não tem? Ela estava falando da água do poço e Jesus estava falando da água viva, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Acaso você é alguém maior que Jacó, que construiu esse poço, e que esse poço tem durado por gerações e gerações e beneficiado muitas pessoas? Do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Quem beber da água do poço de Jacó terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Ao contrário, a água
que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você quer conhecer a vontade de Deus? Beba dessa água. Quando você está com sede e toma um copo gelado, aquilo não dá água na boca. Você está com aquela boca seca, aquilo não dá uma satisfação. Você sente aquela água. Agora, estamos falando não dessa água natural, estamos falando da água espiritual, estamos falando da fonte de água viva, estamos falando de Jesus Cristo. E a forma de você beber dessa fonte é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Faça isso. Faça isso. João capítulo 6, versículo 35. Você está comigo? João capítulo 6, versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Tendo aquele que o Pai me der, virá a mim. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de Deus. E eu passei por Samaria, porque a vontade de Deus estava clara dentro do meu coração. Eu preciso passar por Samaria. Por que ele precisava passar por Samaria? Para tomar água no poço de Jacó? Para se batizar no Rio Jordão? Não, por causa de uma samaritana. Por causa de uma pessoa. Por causa de uma mulher. Os judeus nem se relacionavam, nem podiam conversar a sós com mulher. E muito mais uma samaritana. E Jesus, ele tem claro, tudo o que eu estou fazendo, eu desci do céu para fazer a minha vontade, não a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Que eu não perca ninguém. Em cada dia da minha vida, da minha existência, aonde eu pisar a planta dos meus pés, aonde eu caminhar, aonde eu for, tem um propósito. Nós chegamos em Maringá, e eu precisei fazer detetização na minha casa, e nós precisávamos sair. Daí falei para a Rosana: Rosana, vamos dar uma chegada até Guaíra. A gente dorme uma noite lá e no dia seguinte a gente volta. Pelo menos assim a casa fica fechada e tal, e mata os bichinhos e tudo mais. Tá bom. Daí eu falei para a Rosana: Rosana, só que assim, dessa viagem, vai ser uma viagem diferente. Ela: como assim? A gente não tem pressa, não tem horário, não tem nada, não tem filho, não tem neto, não tem nada. É só nós dois. É só nós dois. Eu fui devagar, e o povo passava por mim e tal, e tal, e tal. Daí tinha uma cidadezinha, eu entrava na cidadezinha. Vamos conhecer essa cidadezinha? Entrava. Mas o que é isso? Eu entrava numa cidadezinha e tal. E daí tinha uma cidadezinha menor lá ainda, esqueci o nome, antes de Umuarama ali. Cruzeiro do Oeste. Cruzeiro do Oeste. Falei: vamos conhecer Cruzeiro do Oeste? Falei: Marco Aurélio, já estão 4 horas de viagem, que horas nós vamos chegar em Guaíra? 4 horas até Guaíra, até Cruzeiro do Oeste. Entramos em Cruzeiro do Oeste. Falei: eu não sei, eu vou ver se acha algum pneu numa borracharia e tal. Mas você está precisando de pneu? Um dos nossos pneus da frente não está bom, mas vamos entrar, vamos conhecer a cidade. E daí entrei numa borracharia. No que eu entro na borracharia, pastor Marco Aurélio, olha, opa. Na hora veio no meu coração: eu te trouxe para a Cruzeiro do Oeste. Eu te trouxe nessa borracharia, não para comprar pneu. Na hora. Um aluno que se formou na FATEM em Umuarama, na aba em Umuarama. Eu não o reconheci, ele me reconheceu. Eu fiz a formatura dele, participei da formatura dele. Ele falou: pastor, posso te pedir um favor? Pode. Eu tenho uma família em Maringá, meu cunhado, minha cunhada em Maringá, que precisam muito. Você pode fazer uma visita? Me dá o telefone.
me dá o contato. Eu vim aqui por causa disso. Olhem os campos. Vejam os campos. Um passeio, um desejo no coração de sair. Um desejo no coração de sair aonde você está, dentro da vontade de Deus, aonde oportunidades aparecem. Situações e circunstâncias aparecem para você testemunhar. Testemunhar quem? Testemunhar de Cristo. Testemunhar de Cristo. Eu voltei para o carro, falei, Rosana, me dá meu celular. Tem uma visita para fazer. Como uma visita para fazer? Tem uma pessoa que me conhece aí, tem uma visita para nós fazermos em Maringá, semana que vem. Percebe? É isso que Jesus está dizendo. A minha vontade é fazer a vontade de Deus, é estar onde Deus quer que eu esteja. É levantar de manhã, Senhor, eu quero enxergar os campos. E você entra tão fissurado no teu trabalho, nos teus afazeres, você só pensa em você, nos teus planos e nos teus projetos. Deus, da minha existência, no meu trabalho, Senhor, qual o propósito, Senhor, dessa segunda-feira? Qual o propósito de eu estar aqui, fazendo o que eu estou fazendo? Deus, cumpra-se o teu propósito na minha vida, Senhor. Cumpra-se o teu propósito na minha vida. A vontade de Deus. A vontade de Deus você precisa conhecer. Conhecer. O segundo tópico, o texto diz o seguinte: a minha comida é fazer a vontade de Deus, daquele que me enviou. O primeiro tópico é vontade de Deus. O segundo tópico é enviado por Deus. Irmãos, é um privilégio você ser enviado por Deus para realizar algo, para fazer algo. Mas de que maneira eu sou enviado? Você é enviado por Deus no teu trabalho. Deus te enviou aonde você está. Você é enviado por Deus para essa cidade. Sabia disso? Nós fomos enviados para essa cidade. Maringá. Maringá, eu tenho a convicção, certeza da vontade de Deus. O meu lugar é Maringá. Deus me enviou aqui por causa de você, por causa da sua família. Deus me enviou aqui, eu tenho convicção, tenho certeza disso. Isso traz paz, isso traz alegria, isso traz paz, isso traz alegria. E aquele que semeia se alegra com aquele que colhe. Isso traz alegria, traz júbilo, traz saudade. Fica 2, 3 semanas fora de Maringá, meu Deus, aquele vazio, eu quero voltar para Maringá, 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 eu quero voltar para Maringá. Eu quero realizar a tua vontade, eu quero realizar o teu chamado, porque o Senhor me enviou, João capítulo 5, versículo 16. João capítulo 5, versículo 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. O que ele estava fazendo no sábado? Ele tinha acabado de curar um paralítico no sábado. Tinha curar, foi inclusive a mensagem de curas e milagres ontem. Tinha acabado de curar um paralítico. E daí chega o paralítico, quem foi que te curou? O paralítico nem sabia o nome de Jesus. Não sei, eu sei que eu estou curado. Eu sei que ele pediu para eu pegar minha cama e ir embora, ir para casa. Eu estou curado. E ele começou a ser perseguido porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele tinha sido enviado para aquele lugar para curar aquele paralítico. Quantas outras pessoas foram curadas lá naquele poço? Uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa foi curada lá naquele poço. Jesus foi enviado lá para aquele lugar, naquele momento, naquela hora, para a graça, o favor de Deus, para o dom de Deus se revelar àquela pessoa. E por isso ele foi perseguido. Versículo 17, disse Jesus: meu pai continua. Está falando de quem? Deus trabalha. A gente imagina Deus, né, num trono, como rei, sabe, os anjos ao seu lado. Gente, Deus trabalha dia e noite. Na realidade, para Deus não existe dia e noite. Deus trabalha por nós. Deus trabalha por você. Deus trabalha.
Deus está atento a todas as situações, a todas as circunstâncias. E Jesus está dizendo, disse Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando, porque eu fui enviado. Eu fui enviado para realizar uma obra, eu fui enviado para realizar um trabalho. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Olha que coisa tremenda, olha que coisa tremenda. Deus deu autoridade para Jesus, sim ou não? E Jesus tinha toda a autoridade aonde? Aonde? No céu, na terra, no mar, nos animais, em tudo. E quando Jesus vem e se revela às pessoas, eu sou o enviado de Deus, eu sou o enviado de Deus. As pessoas acreditavam? As pessoas acreditavam? Não, ele quer se igualar a Deus, imagine, ele quer se igualar a Deus. E deixavam de crer, deixavam de receber. Hoje não é diferente. Quem é semelhante a Jesus? Quem é semelhante a Jesus aqui? Nós. E Jesus declarou que nós faríamos as mesmas obras que Ele fez, e obras maiores ainda. Nós faríamos as mesmas obras que Ele fez, e obras maiores ainda. E muitas vezes as pessoas deixam de crer, porque olham a nossa humanidade. Mas eu conheço você, você é filho do Lori, você é filho da Marlene, você nasceu lá em Arapongas, pode sair alguma coisa boa de Arapongas? Pode sair alguma coisa boa de Arapongas? E as pessoas olham para nós, como olhou para Jesus. Nós conhecemos Jesus. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Ele é o enviado de Deus. Aquele lugar, aquele momento, aquele tempo. E aquelas pessoas que tratavam Jesus com honra, com respeito, com obediência, que criam em Jesus, recebiam da fonte, recebiam o pão, recebiam o alimento. Eram completamente edificadas. O texto continua. Parei aonde? Aonde que eu parei? 19. Jesus lhe deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Você pode imaginar isso, 2017, Deus Pai mostrando através de Deus Espírito Santo tudo aquilo que é para você fazer, tudo aquilo que é para você realizar, e como modelo e como exemplo ainda a pessoa de Jesus Cristo, imitando a vida, o modelo, as palavras de Jesus Cristo. É essa a vontade de Deus para a sua vida. É essa a vontade de Deus para a sua vida. João 6:29. João 6:29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. O terceiro tópico. Primeiro tópico, vontade de Deus. Segundo tópico, enviado por Deus. Terceiro tópico, a obra de Deus. Os campos estão brancos, a obra de Deus. Deus nos chamou para a colheita. Deus nos chamou para colher aquilo que nós não semeamos. O campo, a obra de Deus está pronta para ser realizada. A obra de Deus está pronta para que pessoas se disponibilizem para trabalhar, para fazer, para realizar. Para isso, você precisa enxergar, ver, visualizar. Você precisa, vejam os campos, abra os olhos, abra os olhos. Nós não estamos aqui por acaso. Não temos recebido tanto pão sagrado, tanto alimento, tanta água viva por acaso. Nós precisamos trabalhar. A obra de Deus é esta:
6:29. A obra de Deus é esta. A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Quem foi enviado por Deus? Jesus Cristo. A obra de Deus é crer em Jesus. A nossa obra é levar as pessoas a crer em Jesus. Mas de que forma? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu preciso ser modelo e exemplo para as pessoas. A minha casa, os meus filhos, o meu trabalho, o meu procedimento. Eu vou jogar um futebolzinho. Um tempo de lazer. E lá, eu não sou um exemplo e não sou um modelo. Lá eu me transformo. Não. Futebol para mim, olha, é diferente, sabe? Ali é para descarregar, sabe? É para fazer um descarrego, sabe, da alma. E ali eu... Ei. Gente, acontece isso. Põe uma bola no pé de um irmão lá, o cara se transforma. Eu falei, cara, calma, quem é você? Quem é você? O mesmo procedimento que eu sou. Quem eu sou em Cristo Jesus. Fruto do, e não fruto da carne. Modelo, exemplo. A obra de Deus. João 5:16 e 25. João 5, 16 a 25. Foi o que eu li. João 4, 26 agora. João 4, 26. Evangelho de João 4, 26. Eu já estou partindo para o encerramento. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento os seus discípulos voltaram. Jesus falando com a mulher samaritana. Jesus se revelou a ela: eu sou o Messias. Sou eu que estou falando com você. Eu sou Jesus. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Messias. Eu estou falando com vocês. Nisso, naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, só pensaram: eita, o que está acontecendo? Já aconteceu isso com você ou não? Você olha para o pastor, ou olha para alguém e o que está acontecendo? E você já começa a julgar, você já começa a pensar coisas boas, coisas ruins, mas ninguém teve coragem de perguntar para Jesus. Isso porque Jesus conhecia o coração deles. Ficaram surpresos em encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: o que querem saber? Ou por que estava conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: que povo? O povo samaritano, o povo de Samaria. Que me disse tudo o que tenho feito. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Porque na conversa ali no poço, Jesus olha para ela e fala: onde está o seu marido? Daí ela podia, opa, é uma pegadinha. Ela podia raciocinar: não, está em casa. Ela foi verdadeira, ela foi transparente, ela foi sincera. Eu não tenho marido. Jesus olha: gostei da tua sinceridade, gostei da tua verdade, gostei que você anda em verdade. Mesmo você praticando coisas erradas, você traz a verdade, você fala a verdade. Vejo que você já teve outros maridos, 5 maridos, e o que você está com ele não é teu marido, você está junto. E ela: vejo que tu és um profeta, vejo que tu és um homem de Deus, vejo que Deus revela a você aquilo que está escondido, aquilo que está encoberto. E Jesus vem e se revela a ele como o Cristo, como o Messias, como o ungido, como o Senhor, como o Salvador. E aquela mulher
Um vem e semeia, outro vem e colhe. Ela saiu com tristeza, ela saiu com alegria. E foi fazer o quê? Foi compartilhar isso com outras pessoas. Foi compartilhar isso com outras pessoas. A satisfação, a alegria dela de ter encontrado, de ter recebido, de ter estado com o Messias era tão grande que ela não se conteve. Venham, vejam, 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 eu encontrei aquele homem, um homem que falou da minha vida, falou de coisas que só eu sabia. Eu creio que um dos maiores mistérios em conhecer a Deus e a sua vontade é a transparência e a sinceridade. Porque Deus tudo vê e Deus tudo sabe. Não adianta a gente querer andar na escuridão. Não adianta. Não adianta a gente querer andar encoberto, encobrindo as coisas dos pais, da esposa, do marido. Não adianta. E a transparência, a sinceridade revela a vontade de Deus. Porque quando algo vem à tona, não é para condenação, não é para apertar a ferida, não é para, sabe, não é para morte, não é para destruição, não é para disciplina, não, agora esse cara vai ficar disciplinado. Não, é para cura, é para transformação, é para mudança, é para júbilo, é para regozijo. Eu conheci o Messias, eu conheci Jesus, eu conheci o ungido do Senhor, eu estou livre. Eu estou livre. Ele me aceitou na condição como eu estava. Ele me aceitou da forma como eu estava, da forma como eu me encontrava. Ele não me rejeitou. Enquanto todos os judeus me rejeitam, enquanto os judeus rejeitam os samaritanos, Jesus não me rejeitou, Ele me acolheu e me ofereceu água viva, a fonte de água viva. Então saíram da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mestre, você está cansado. Os discípulos estão falando do alimento espiritual ou do alimento natural? Natural. Jesus olha para os discípulos: gente, eu estou na dimensão espiritual, me acompanhe, eu preciso que vocês estejam comigo na dimensão espiritual, não na dimensão terrena e natural. Agora, nesse momento, eu não estou com fome, eu não estou com sede, eu estou realizando a vontade do Pai. Ele me trouxe aqui por causa de uma pessoa, e essa pessoa vai alcançar milhares e milhares e milhares de pessoas através do seu testemunho. É uma pessoa chave, é uma pessoa importante, é uma pedra preciosa, que é rejeitada pelos homens, que é rejeitada pela religião, que é rejeitada pelos pastores, que é rejeitada pela igreja, mas não é rejeitada por Deus. Não é rejeitada por Deus. Entendam, entendam. Parem de viver na dimensão terrena. Eu não estou falando de comida, eu não estou com fome. Eu estou pronto para saciar a sede e a fome de muita gente. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Jesus está falando com quem? Com os seus discípulos. Para você conhecer a vontade de Deus, para você realizar a vontade de Deus, você precisa conhecer. E tem muita coisa que você não conhece. E se você não decidir hoje, não sair daqui convicto: Deus, eu quero comer dessa comida, eu quero beber dessa fonte, eu quero ser edificado, eu quero crescer, eu quero avançar, eu não quero permanecer na mesma condição como estou, eu quero ser transparente, eu quero ser sincero, eu quero abrir meu coração. Deus, tira-me, Senhor, dessa condição. Vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Estavam perdidinhos os discípulos. Perdidinhos. Estavam com fome, estavam cansados. E Jesus precisava realizar a sua obra ainda. Jesus tinha tempo para isso. Nós temos mais um tempinho para isso, vamos lá. Disse Jesus:
A minha comida, disse Jesus, a minha comida, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, vejam as oportunidades, vejam as pessoas. As pessoas. Essa semana nós tivemos uma experiência, né, Cleiton? Nós tivemos uma experiência essa semana que nós temos o horário da igreja aqui aberto, a igreja fica aberta. Nós precisamos usar esse espaço. Imagine se alugar esse espaço e ficar tudo isso fechado. E a igreja fica aberta, fica aberta. E tem um mistério aí, eu falei para o Cleiton, tem um mistério aí. Entraram quantas pessoas? 3 pessoas pedindo ajuda. 3 pessoas pedindo ajuda. E eu tenho trabalhado já há muito tempo com recuperação de toxicômanos e alcoólatras, em função da Casa de Recuperação que meu pai fundou, meu irmão, hoje os meus filhos. O André é presidente da CRENV lá em Curitiba. Os meus sobrinhos estão à frente da casa. Milhares e milhares de pessoas são alcançadas, são libertas. E Deus tem nos dado para trabalhar com essas pessoas. Eu tenho pedido durante esses anos muito discernimento de espírito. Deus, nós não temos tempo de ser enganados e nem confundidos. E muitas situações vêm mesmo para enganar, vêm mesmo para amedrontar, vêm mesmo para confrontar. E entrou um camarada aí confrontando, ameaçando, sabe, e tal, e eu falei, não, nossa luta não é contra a pessoa, mas é contra os demônios que agem através dessa pessoa. E oferecemos ajuda, e ele saiu xingando, eu não quero ajuda, e saiu fora. Em compensação, não deu meia hora, entrou um outro, com o coração quebrantado. Ele entrou cantando um cântico de igreja. Pessoa desviada. Compaixão. Eu falei, a gente precisa ter um banheiro aqui com chuveiro. Nós não temos um chuveiro, nem aqui nem lá. Sabe, para dar um banho nesse pessoal, trocar de roupa neles, ajudá-los, alimentá-los, sabe? E nós desafiamos eles a voltarem, hoje no culto. Porque nós temos condições de estar dando essa assistência para essa pessoa, até interná-la numa clínica. Mas eles não vieram. Eles não vieram. Porque se a pessoa tem essa disponibilidade em rasgar o coração, em abrir o coração e pedir ajuda, sabe? Ficar uma noite, 2 noites na rua, é o de menos. Ele está há 4 anos na rua. Mas se ele quer ajuda, ele vem. A gente tem que conhecer a disponibilidade do coração deles. Mas se preparem. Se preparem. Muitas mulheres samaritanas, muitos drogados, muitas pessoas marginalizadas, muitas pessoas rejeitadas vão entrar por essa porta e nós vamos acolher. E nós vamos acolher. Nós vamos ajudar. E nós vamos alavancar essas pessoas, sabe, ao propósito de Deus, à vontade de Deus, à vontade de Deus. À vontade de Deus, ao propósito de Deus. Nós precisamos ser canais, instrumentos de Deus para abençoar as pessoas. Para cuidar das pessoas, para abençoar as pessoas. E o texto continua, aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. Versículo 38, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizarão o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Usufruir, usar, utilizar, aproveitar, desfrutar, colher os frutos, os proveitos, os rendimentos, utilizar de forma prazerosa. É essa a promessa de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. É tempo de usufruirmos, mesmo daquilo que nós não semeamos. Outros prepararam, outros semearam, mas nós vamos colher. É tempo de colher, é tempo de crescer, é tempo de avançar. É tempo de avançar. Esse lugar vai ficar um lugar pequeno, porque muitas pessoas precisam de serem restauradas, de serem acolhidas, de serem amadas, de serem cuidadas, de serem apacentadas. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas não são minhas, as ovelhas são de Jesus. A responsabilidade minha é de cuidar, é de servir, é de abençoá-los, é de levá-los a um crescimento, a uma maturidade, é de levá-los à fonte de água viva, é de apresentar a fonte que é Jesus,
ao ponto que você cresça muito mais do que eu, ao ponto que você alcance muito mais daquilo que Deus tem me dado nesses 30 anos de ministério. E quando você estiver alcançando muito mais do que eu vou me alegrar com você. Sem você ter preparado a terra, sem você ter semeado, eu estarei me alegrando com você. Durante os anos que nós temos trabalhado, você vai alcançar muito mais daquilo que nós temos alcançado. É essa a vontade de Deus para você. É essa a vontade de Deus para você. Versículo 39, equipe de louvor, pode subir. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Muitos samaritanos creram em quem? Creram em Jesus, por causa do testemunho daquela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficassem com eles. E ele ficou 2 dias com os samaritanos. Quando você vê o começo do texto lá, era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Irmãos, quando nós não conhecemos a palavra, não conhecemos a vontade de Deus, a nossa vida passa. A nossa vida passa. A nossa vida passa. Simplesmente passa. E não existe esse júbilo, essa alegria da colheita, do entendimento. O que nós vamos levar dessa vida? O que você vai levar dessa vida? Você pode ter uma boa poupança, não está nada fácil economizar na poupança hoje, mas você tem muitos imóveis, você pode ter bens materiais. Pode ter bens materiais. Estamos com a irmã Sabrina, o Cláudio Mar não quis testemunhar, mas eu quero tomar essa liberdade. Logo em seguida do retiro, faz parte da liderança da igreja. A Sabrina foi acometida de uma enfermidade para a morte, para a morte, para a morte, para a morte, para a destruição. E a Sabrina está hoje aí. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Deus tem um propósito lindo e maravilhoso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o diabo não vai nos roubar isso. Mas de repente, conversando com o Cláudio Mar falou: pastor, aquilo que eu ministrei no retiro, perdendo o controle, eu não sei o que fazer. Entregamos o controle para o Senhor. E Deus faz e usa pessoas, cada situação, cada circunstância, cada situação, cada circunstância. Cada situação, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. A enfermidade só foi descobrida em função de uma gravidez. Em função de uma gravidez. Era o bebê ou a Sabrina. Era o bebê ou a Sabrina. O Senhor o levou. O Senhor o levou. E a Sabrina está aqui para cumprir o propósito de Deus. É fácil para o casal, é fácil para a família? Não é. Mas em todas as coisas, em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A fé e a confiança que nós temos é no Senhor Jesus Cristo, e não nas circunstâncias, e não nas situações. O controle de Deus, a vontade de Deus. Nós fomos edificados, nós crescemos. A igreja se envolveu, a igreja se dispôs, a igreja trabalhou, E o nome do Senhor Jesus Cristo foi exaltado e glorificado. Versículo 42, e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Eles foram procurar aquela mulher ainda. Obrigado. Agora nós cremos não por causa do teu testemunho. Nós cremos porque nós vimos e ouvimos. Mas aquelas pessoas, elas foram convidadas para ver e ouvir. E é esse o nosso trabalho. Olha quantas cadeiras vazias. Olha quantas cadeiras vazias. Vejam os campos. Cabe a nós convidar, cabe a nós insistir.
os nossos vizinhos, os nossos amigos, precisam desta água, precisam saciar a sua sede, precisam dessa água, precisam desta verdade. E essa verdade é Jesus. Essa verdade é Jesus. Essa verdade não é comunhão cristã, não é pastor Marco Aurélio, não são pessoas, não são denominações. Essa verdade vamos ficar em pé. Feche os teus olhos. Interessante que eu estava com uma outra mensagem preparada. E ontem, no culto de curas e milagres, com a ministração do pastor Mauro, ontem, no culto de curas e milagres, eu dei uma folhada no outro texto, na continuidade do texto. E hoje de manhã, eu me deliciei nesse texto. Agora eu tenho convicção e certeza de que eu só fiz isso, eu só preguei isso por causa de você. E você sabe que Deus está falando com você. Assim como falou com aquela mulher samaritana. Jesus tinha convicção, ele precisava passar em Samaria para cumprir a vontade de Deus. Eu quero franquear essa oportunidade para você, de você beber dessa fonte, a fonte de água viva. A sua vida está uma sequidão, a sua vida está um deserto, e você sabe disso. E essas palavras têm trazido ânimo, têm trazido alegria, têm caído num solo fértil, num solo bom, têm trazido esperança ao seu coração. Mas assim como aqueles homens, eles receberam um convite, foram até Jesus e chegaram para a mulher: olha, obrigado por ter nos convidado, mas nós ouvimos e vimos, e aceitamos receber dessa fonte, aceitamos a receber de Jesus.